Shalom. O mês de julho já começou, já tivemos um encontro na semana passada. E hoje nós vamos começar um novo assunto. Sempre lembrando que são apontamentos e que o objetivo deles é que você e eu também, evidentemente, a gente possa investigar mais profundamente na palavra de Deus aquilo que nos é ensinado pelo Senhor, né? O que eu vou começar a compartilhar com vocês agora faz parte de um conjunto de reflexões que tinha como objetivo escrever um livro, mas eu abandonei essa ideia e vou ficar apenas nesse compartilhamento com vocês, que eu acho que já está de bom tamanho. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo um dia nos disse, na sua palavra está escrito, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E, Senhor, diante desta afirmação tão preciosa, nós podemos sim ver o Senhor Jesus Cristo e na face de Cristo ver o Senhor Deus, Pai. Graças te damos por isso. Mas para tanto nós precisamos que o Senhor, Espírito de revelação e de sabedoria, nos mostre, Senhor, glorifique a Jesus para nós, porque não glorificar a Jesus para nós, o Senhor Jesus Cristo disse, o Espírito Santo, ele há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. E tudo que é do Senhor Jesus é do Pai, e tudo que é do Pai é do Senhor Jesus, e nós somos felizes nesta família. Graças te damos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o assunto que nós vamos começar a tratar é sobre generosidade. Se eu tivesse que dar um título, e acho que vou dar um título a uma playlist, A Alma Generosa Prospera. A alma generosa prospera. E eu quero começar vendo com vocês, antes de mais nada, Provérbios 11, 24 e 25 diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Anota aí. E quem dá a beber ao sedento será dessedentado. Tempos difíceis, tempos complicados, mas aquele que confia no Senhor não será envergonhado e nem confundido. Precisamos saber disso. Precisamos saber que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E precisamos, sim, saber com absoluta certeza que nosso Pai é generoso. Vamos ver a parábola do filho pródigo. Eu vou pedir que você tenha paciência, porque eu preciso ler. Porque em cima disso nós vamos depois refletir um pouquinho. O Senhor Jesus contou esta parábola e disse, estou lendo Lucas 15, 11 a 31. Prepara aí, senta, pega um chazinho e vamos meditar juntos. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores e meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Anota isso. Anota isso. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos,
Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um carneiro para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. Então, nessa parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus nos revela o coração de nosso Pai Celestial, que nos anima a buscá-lo com todo o nosso ser, certos de que nunca seremos rejeitados. É por isso que você vai encontrar lá em Hebreus a palavra dizendo: entremos com ousadia pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus consagrou, né? Através do véu com o seu sangue. E esse entrar com ousadia é entrar com plena certeza de que não seremos rejeitados. É este tipo de ousadia. Porque alguém pode pensar: então eu devo chegar e me impor. Não, não. A gente chega humilde na presença do Senhor. Humilhai-vos perante Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Mas essa é uma ousadia que diz: meu Pai vai me receber. Eu não preciso ter receio, não serei rejeitado, né? Agora, ao mesmo tempo em que mostra o coração do Pai, revela também a natureza humana, que nós precisamos ter presente se nós quisermos desfrutar do melhor de Deus nesta terra. E é isso que eu quero abordar hoje com vocês. Nesta parábola, surpreende-nos uma figura materna que excede a tudo que nós possamos almejar em termos de compreensão, de ternura, de compaixão e perdão. Meditar em nosso Pai assim manifesto cura a nossa alma. Aliás, quando o Senhor Jesus Cristo leu Isaías 61, que está registrado lá nos primeiros capítulos de Lucas, Isaías 61 diz que ele veio para curar os quebrantados de coração. Conhecer o Pai cura a alma. É isso que acontece. Porém, as atitudes do Pai também são reveladoras de uma decisão de reintroduzir efetivamente o seu filho, que se havia perdido e que foi achado. Não é só encontrar, pai, não é só encontrar um pai nos moldes, como a gente falou acima, daquilo que o Senhor é, mas também entender, né, que nós podemos falar de um ministério do Pai. Ministério do Pai. Esse ministério se expressa através das suas atitudes. Desde a espera ansiosa, todos os dias, né, na curva, lá na estrada, esperando para ver se um dia o filho ia chegar, observando essa estrada para estar a postos quando o filho chegasse, passando ato seguinte pela atitude de correr ao encontro dele, depois o abraço amoroso, aconchegante, acolhedor e o beijo guardado há tanto tempo para aquela hora. Ali não importava se o filho estava fedendo a porco. Importava que ele estava morto e foi recuperado. Então, muitas pessoas, elas dizem: mas eu não sou digna de me aproximar de Deus. Ninguém é digno. Todos nós fedíamos a porco. Todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos, Efésios 2, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo e começou uma caminhada conosco para nos transformar. Só que aqui nós encontramos algo muito importante, além das expressões de carinho e da celebração, que nos lembram uma festa. O Pai fez festa. Nós vemos a reafirmação de uma aliança que no coração do Pai nunca tinha sido quebrada. A Bíblia é clara sobre isso. Embora sejamos infiéis, Ele continua fiel.
Maior é o que serve, nos ensinou o Senhor Jesus. E nesta parábola encontramos o Pai servindo, e servindo de uma maneira completamente desprendida, incondicional, sem o menor vestígio de cobrança. Ele não disse por quê, que você gastou tudo, sobrou alguma coisa, trouxe de volta alguma coisa, o que você fez nesse tempo, olha teu estado. Ele não falou nada disso, mas de uma maneira tão generosa que não deu tempo ao filho de completar a frase que tinha proposto no seu coração: faze-me como um dos teus trabalhadores. Porque esse filho, ele meditou na situação em que ele estava, ele pensou como se encontravam os trabalhadores na casa do seu pai, e ele disse, eu vou me levantar e vou falar com ele. Então, depois de meditar, ele tomou uma decisão, e depois da decisão, ele partiu para a ação. Ele se levantou e voltou para o pai. Essa é uma coisa que precisa ser observada, são detalhes que precisamos observar, mesmo quando precisamos retomar nossa comunhão com Deus. Tá? Então, o pai demonstra que para ele o filho nunca perdeu o seu lugar, que nunca deixou de desfrutar da posição que tinha desde o dia em que nasceu, a posição de filho. Nem todos são filhos de Deus, mas todos os que buscam a Deus por meio de Jesus Cristo, que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e que muitas vezes entre tropeços, acertos e erros e até mesmo pecados, mas voltam, clamam pelo perdão e voltam, eles permanecem na posição de filho. A Sagrada Escritura fala, se não me engano, em Provérbios, desculpa, eu não estou dando as referências, mas 7 vezes cairá o justo, e de todas elas o Senhor o levantará. Então, como é que o pai reafirmou a posição de filho para esse filho? Tá? Ele renovou os sinais exteriores de filiação. A primeira coisa, ele entregou o manto. O pai está declarando que o jovem é livre, porque somente os homens livres tinham um manto. Os escravos tinham uma veste somente, que era usada sempre, durante o dia e durante a noite também. Mas o pai entregou um manto para o filho. Tá? Livre. Em seguida, colocou o anel no seu dedo. Esse anel reafirmando a filiação, porque o anel continha o selo da família, o selo da autoridade que ele tinha desprezado anteriormente, o selo da autoridade que lhe permitia agora apresentar-se novamente como membro da família perante os conhecidos, amigos e parentes. Ele é filho, veja, o anel no seu dedo. E também entregando as sandálias. As sandálias têm uma mensagem múltipla, vamos ver alguma coisa aqui. Os escravos e trabalhadores da época não usavam calçado de nenhum tipo. Além disso, as sandálias falam de caminho percorrido ou de preparação para enfrentar um caminho. O resultado é que a mensagem que o filho recebe, e nós também, deste pai que estamos vendo aqui, é a de que o pai jamais permitirá ao filho andar por caminhos de escravidão, ao mesmo tempo em que as sandálias lembram caminhos percorridos no tempo da dor e da experiência passadas que devem servir para amadurecimento. Amém? O que é realmente deslumbrante e maravilhoso nessa parábola é que podemos ver o pai completamente rendido ao amor, ao seu amor por seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora aqui um alerta. Nosso pai é amor, mas ele também é santo. E aqueles que não receberam, aqueles que não aceitaram a proposta dele, que conforme está em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25, por aí, Deus propôs o sangue do seu filho para a reconciliação, para a nossa justificação. Quem não aceitou não é da família, e a família não viverá eternamente. A família viverá eternamente, e quem não é da família, será como os habitantes da terra no tempo de Noé. Nossa, hoje, aqueles que estavam fora da arca de Noé, eles pereceram, eles não tiveram vida. Então, aqui, nós precisamos lembrar que esse filho pródigo é só mais um, é mais um. Não é que ele se tratasse de um filho especial. Essa parábola que o Senhor contou, ela diz respeito a nós. Né? E a maneira como o pai tratou esse filho
desmente que ele seja um filho especial. Ele é um filho, né? E o que é também desmentido pela maneira como o pai trata o filho mais velho. O pai trata o filho mais velho igual, mas o filho mais velho tinha ofensas, tinha queixas, tinha murmurações. E por isso ele não desfrutava do cabrito que ele tanto sonhou que ele queria ter para fazer festa com seus amigos. Né? Porque na mesma parábola do filho pródigo, em que podemos vislumbrar um pouco do coração do pai, nós temos acesso ao coração desse irmão mais velho. Assim como temos o ministério do pai, nós podemos ver o ministério desse irmão mais distante do pai do que o seu irmão mais novo. Qual é, afinal, o ministério do irmão mais velho, se é que se pode falar assim? Enquanto as atitudes do pai revelam uma profunda generosidade e prontidão em perdoar, este irmão está voltado para a cobrança. Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Amargura contra seu irmão, vindo este teu filho. Inveja, nunca me deste um cabrito, e para ele você matou o bezerro cevado. As palavras do irmão mais velho revelam um abismo entre o seu coração egoísta e insensível e o coração profundamente generoso do seu pai, o qual ele nunca conheceu, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Nosso Deus é esse maravilhoso Pai que responde generosamente ao nosso arrependimento, concedendo-nos perdão e reconciliação, e que espera o mesmo de nós com relação aos outros seres humanos. É o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina em Lucas 6, do versículo 32 ao 36. Eu só vou ler do versículo 34, você pode ler todo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Generosidade que nós estamos tratando aqui tem a ver também com o modo como eu falo das pessoas, como eu trato as pessoas. Tem a ver, é muito mais do que dar comida para quem tem fome e roupa para quem não tem o que vestir. É muito mais do que isso. E, para finalizar, quero deixar um pensamento com você. A generosidade infinita está assentada no trono celestial. Confie. Amém? Vamos orar. Pai, bendito Pai. Bendito Pai que te revelaste através de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Bendito Pai que nos recebe, que nos acolhe, que nos ensina, que nos dá seu Espírito Santo para que possamos andar pelas veredas da justiça, que nos dá dia a dia o pão diário, que nos acolhe. Ah, Pai, graças te damos. Nós te damos graças por tão grande salvação, por tudo o que ela envolve. Nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom.